E aí rapaziada, beleza? Antes desse vídeo começar eu quero informar algumas coisas assim pra vocês. Primeiro é que eu tava quase 2 semanas sem gravar vídeo. Tem alguns motivos, eu queria ter pego a Raiden, eu fiquei focando muito, né, eu joguei muito Genshin. E eu acabei me distraindo com isso, então por isso que eu tô há um tempo sem fazer vídeo. Outro motivo é que ontem à noite eu tava fazendo live lá na Roxinha. Se você pesquisar lá, né, Kaehara 3 e talvez apareça. Então são apenas essas as explicações, então sem mais delongas, vamos pro vídeo do Bennett. Benny's Adventure Team, assemble! Or not. Nossa! Ok, terei que explicar muitas coisas. E aí rapaziada, beleza? Kaehara aqui, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje, como atualizou o jogo, né? Basicamente eu tô gravando esse vídeo no dia que teve a atualização. E hoje a gente vai falar do nosso menino Bennett, né? Como a gente viu aí nos shorts do YouTube, né? Que eu tinha mandado. O Bennett tá em uma rerun de novo. E é claro, eu vou discutir também mais em breve sobre a C6 do Bennett. E também do porquê eu ativei essa C6. Mas antes de tudo, rapaziada, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para poder receber todos os vídeos aqui que a gente faz nesse canal incrível. Mas sem enrolação, vamos lá falar dele. E resumindo, o Bennett ele é só o melhor personagem em 4 estrelas do jogo inteiro, é pouca coisa. Sendo um personagem que literalmente pode ser um Arconte Pyro. Além de causar um dano muito alto no Supremo, né, existem builds assim que são para ele DPS. Ele na verdade é um suporte, né, para todos os personagens do time, né, basicamente ele entra em times Hyper Carry. E cara, de Hyper Carry que vai querer ele, mano, tem um monte. E eu vou colocar só os main DPS 5 estrelas que vão querer ele. Mas é claro, você não precisa focar em dano e nem taxa crítica aqui, é só se você quiser, tá? Espada de madeira, a espada mais acessível pro Bennett. E é claro, o antigo ritual é sempre ótimo, né, e é sempre bem-vindo. E o meu intuito antigamente era fazer um Bennett DPS e tá aí até hoje. Mas é claro, existe a versão DPS e a versão suporte também. E cara, ele é muito bom simplesmente por conta do aumento de ataque e também por causa da cura, sendo bem interessante mesmo, conseguindo literalmente dobrar o dano do personagem. Por exemplo, de um main DPS, de um sub DPS, você consegue ir até 100 mil de dano facilmente, e também fazendo com que você destrua no abismo de uma forma muito simples, desde que o personagem tenha escalonamento com ataque. E cara, sendo bem sincero, foca só no Supremo, sincerão, oferecendo para todos os personagens basicamente uns 120% no nível máximo. E o Supremo, por incrível que pareça, é muito barato, coisa que quase não se vê hoje em dia em sub DPS e também suporte. E também o multiplicador consegue ser bem generoso mesmo, causando quase 500% do ataque dele no nível máximo. E lembrando, o bônus de ataque dele é de acordo com o ataque base, né, que é esse ataque branco bem aqui, que no meu tá 756. E também completando uma certa personagem aí, né. Então, pra quem não sabe, a Xiangling é muito trabalhosa de se buildar. Isso porque você vai ter que ter proficiência elemental, também vai ter que ter ataque, dano crítico, taxa crítica e etc. Ah, inclusive recarga, que eu não citei. E o Bennett completa ela pelo simples fato de ele conseguir ser uma bateria elemental pra ela. A habilidade elemental consegue ser bem consistente mesmo e o Supremo consegue aumentar o dano dela, gerando muita partícula pra ela, e também a habilidade consegue ser spamável, tem uma duração de 3 segundos dependendo se você vai usar carregado ou não. E como vocês podem ver aí, eles conseguiram ter um aumento de ataque muito drástico mesmo, aumentando muito o DPS do seu time. E resumindo, é esse o intuito que o Bennett tem para todos os times em geral. Agora que vocês já sabem pelo menos do pouco que o Bennett consegue oferecer, vamos falar dessa coisa bem aqui. Pois é, pra quem não entendeu, ele dá um encantamento Pyro. O que isso significa? Quer dizer que ele consegue converter qualquer ataque normal para elemento Pyro. E não é exatamente tudo, né? Deixa eu explicar muito bem aqui. Temos alguns exemplos aqui de personagens que ele consegue meio que prejudicar. Ayaka e Kekin. Ayaka não consegue causar dano cryo e a Kekin não consegue causar dano electro, sendo bem prejudicial, não é? Errado. Isso porque as duas não precisam exatamente do Bennett, apenas em um nicho específico que vai precisar do Bennett C5. Um dos exemplos são a Ayaka de Melt e também a Kekin de sobrecarga, mas cara, nenhum desses times são meta para elas. A Ayaka vai participar de congelamento e Kekin vai participar de Aggravate, sendo um dos melhores times, por assim dizer, para as duas. E o Bennett meio que vai mais atrapalhar do que ajudar mesmo na C5, tá? Temos aqui alguns personagens que vão anular isso aí, por exemplo, a Navia, o Andarilho também, mais porque ele é catalisador.
até mesmo a Raiden, porque é dano de supremo, né? Aí vai converter para Electro, né? E tem toda uma burocracia aí. Mesma coisa serve pro Xiao e também pro Tartaglia. Mas existe uma personagem que vai se prejudicar com isso com certeza. E esse é muito óbvio, que é a Eula. E o dano físico é muito capenga, né? Tá ficando muito capenga com o tempo. E cara, sinceramente a desculpa antigamente era por conta do dano físico. Isso porque dano físico era meta. Mas hoje em dia a gente tem um personagem que vai salvar isso, né? Que no caso é o Mika. Ele concede velocidade de ataque, também buff de dano crítico e etc. Pra tudo do dano físico, né? É como se ele fosse um Gorou, uma Kujosara ou até uma Faruzan, só que pra dano físico. Mas lembre, isso é a C6 dele, tá? E cara, existiam inúmeras builds de dano físico. Vocês não tão ligados. Cara, tinha Jin de dano físico, tinha Kaia de dano físico, Xiangling de dano físico, era muito meta antigamente, Zhongli físico também. Eu mesmo já tentei fazer isso na época, mas tem uns oponentes aí que tem resistência física, né? Mas diminui a resistência física, cara, não adianta. Tem alguns personagens que fazem isso, né? Um exemplo é o Zhongli e também tem a Shenhe, e é só esses até onde eu lembre. Também tem a própria Eula, mas não vai adiantar muita coisa. E agora sobre as armas também, né? Existem algumas com ataque base extremamente alto. Um dos exemplos é a cortadora de neblina reforjada, que é a espada da Yaka. Temos também a Falcão, que é do mochileiro, e também tem a espada celestial, que também é a espada de mochileiro, né? Só que ele se beneficia mais por conta da recarga de energia mesmo, com um ataque base um pouco menor. E também por conta de recarregar energia melhor, por assim dizer. Sendo bem sincero, em relação à constelação, não é nada demais aqui, né? Só C1 que é interessante, porque na C0 você só consegue o buff quando você tá acima de 70%. Quando você tá abaixo, você não consegue. Essa C1 anula isso. Então digamos que sim, essa é a única constelação que é interessante, por assim dizer. E a C5 também, porque é a elevação de talento do Supremo. E cara, na C6 ele consegue conceder mais 15% de dano Pyro, que acaba sendo bem interessante se o seu DPS for Pyro. Um dos exemplos é o Linnei, que ele acaba dando um dano extremamente alto, né? Então com 15% de dano Pyro a mais, né? Ele acaba dando um estrago. E também sendo extremamente ótimo pra Xiangling, né? Um dano extra a mais. E cara, graças a C6 dele tem muita coisa mesmo. Tem muitos times que são interessantes até pro abismo, sendo um deles ressuscitando um personagem muito antigo. E senhoras e senhores, eu tô falando de nada mais nada menos do que o Razor, rapaziada, onde você consegue causar um dano muito extremo com ele, com germinação e super florescimento. E o time compõe por Razor, Bennett C6, Shinkyu e Nahida. Eu infelizmente não tenho Nahida, porém eu um dia posso demonstrar isso mais lá pra frente, quando tiver uma hero do Razor, né? E é claro, quando ele tiver upado também, porque o intuito desse vídeo, né, desse futuro vídeo vai ser exatamente esse. Porque o intuito desse time é basicamente você spamar a reação. Só pra você ter noção, tem essa quantidade inteira de reações. E essas reações, por incrível que pareça, escalam com o nível do personagem mais a proficiência elemental, causando assim, meus amigos, uma quantidade imensa de dano, sem dizer também o aumento de ataque que o Bennett fornece. Mas então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal também, e é claro, ative o sininho das notificações também para ver vídeos como esse também, e também alguns shorts do YouTube. E é claro, finalizando aqui com chave de ouro, né, farmando aí Flor do Paraíso Perdido pro Razor. Só espero que venha alguma coisa aí de prof, alguma coisa do tipo, ok? Veio Tiara. Nossa!